Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 26 de julho. Nesse sábado, conforme você bem sabe, Botafogo e Cruzeiro vão se enfrentar a partir das 21h30 no estádio Newton Santos pela primeira partida do retorno do Brasileirão. Um jogo importante, logicamente, porque nesse fim de semana, enquanto o Botafogo recebe a equipe do Cruzeiro, que vem fazendo um bom campeonato, Palmeiras e Flamengo vão ter duas equipes de zona de rebaixamento e jogando em casa. O Palmeiras enfrentando a equipe do Vitória e o Flamengo recebendo o Atlético Goianiense. 3 pontos, portanto, nesse sabadão, super importante. Não tem como a gente pensar diferente. E o Cruzeiro, dentre os grandes do futebol brasileiro, do chamado G12 do futebol nacional, o Cruzeiro foi o único que derrotou o Botafogo. Era a segunda partida sob o comando de Arthur Jorge. A gente conseguiu chegar a empatar por 2-2, mas já com um jogador a menos, a gente acaba tomando o terceiro gol numa bobeira nossa gigantesca e a gente sai derrotado naquela primeira rodada do campeonato. Só que agora a situação é outra. O Botafogo é líder, fechou o primeiro turno com 40 pontos e, naturalmente, Arthur Jorge tem que pensar muito bem como ele vai armar o time, considerando os desafios que a gente tem pela frente. Esse, inclusive, é um benefício, digamos assim, que o Cruzeiro tem, uma vantagem, melhor dizendo, porque o Cruzeiro só está na Sul-Americana e no Brasileirão. Nesse meio de semana agora, por exemplo, enquanto o Botafogo vai enfrentar a equipe do Bahia, o Cruzeiro só vai se preparar para o próximo jogo do Brasileirão. Então eles têm essa vantagem, não precisam ficar se preocupando agora em poupar aqui e ali, enquanto Arthur Jorge provavelmente, a gente pode imaginar dessa maneira, vai acabar deixando alguns atletas de fora ali do 11 inicial. Dá para pensar, por exemplo, no Luiz Henrique, no Savarino, ou pelo menos um dos dois começando no banco. Fora isso, você pode ter o Tiquinho também ficando no banco, dando lugar ao Igor Jesus. Tem algumas questões aí que podem acontecer. Agora, sempre destacando, Arthur Jorge sempre deixa claro que ele tem o pensamento de jogo a jogo. Então, antes de pensar no Bahia, Copa do Brasil, ele está pensando em vencer a equipe do Cruzeiro. Mas a questão de rodar o elenco vai ser super importante, porque o desgaste físico está aí. Está bem claro e evidente que a gente tem atletas que estão sentindo essa maratona. Ontem, inclusive, aqui no canal, publiquei um vídeo no Radar Alvinegro, segunda edição de quinta-feira, falando justamente sobre a minutagem dos nossos atletas. Os dois jogadores que têm mais minutos acumulados, considerando aqueles que estão disponíveis, é o Luiz Henrique, porque ele soma a minutagem do Betis no segundo semestre do ano passado com a do Botafogo agora, assim como o Damian Soares. O Damian Soares, juntando o Retafe e o Botafogo, ele já tem mais de 3.600 minutos acumulados. O Luiz Henrique, por sua vez, mais de 2.800 minutos. Entre esses dois jogadores, um atleta que acabou se machucando, Júnior Santos, 3.001 minutos. Depois de 41 partidas, acabou sentindo uma lesão. Então é super importante, considerando esse mês de agosto, que vai ser insano na situação de decisão atrás de decisão, partidas importantes atrás de partidas importantes, que realmente o Arthur Jorge possa avaliar o cenário e fazer ali a rotação do elenco, a rotação do grupo, para que a gente possa chegar ao fim de agosto bem no Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores. Tomara que a gente possa fechar esse mês de agosto, que vai começar já já, bem nas três frentes. Agora, pelo lado do Cruzeiro, chamou a atenção nesses últimos dias, especialmente antes da última rodada, um áudio vazado do presidente, do dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, o Pedrinho, dos Supermercados BH. Ele teve um áudio vazado mostrando que, na verdade, ele cobrou o treinador para ele escalar certos atletas. Ou seja, quem está escalando a equipe é o Fernando Seabra ou é o Pedro Lourenço? Bom, pelo áudio que foi vazado, dá pra gente considerar que é o dono do Cruzeiro. Eu vou mostrar o áudio pra você, dá um confere só no que foi dito. Não, rapaz, eu cheguei pro técnico e falei com ele assim, ó, você escala o jogador que contratou, você pode arrumar na sua mala aí que não passa desse jogo, não. Entendeu? Falei com ele, se não precisasse desse jogador, nem contratar eles não, aí ficava só com os que estão aí. Entendeu? Aí deu uma dura mesmo do caramba. Aí vai jogar hoje no ataque com o Lautaro, que é o argentino que veio, e o Caio Jorge. Entendeu? E o Matheus Henrique no meio. E vai ficar o Wallace, vai ficar no banco, porque ele não está 100% ainda não, certo? Mas vai jogar hoje 3 dos contratados, vai sair titular. Vamos ver o que vai dar. Mas tem que melhorar, porque os caras estão caros. Mas você acha que eu dou mole? Partir pra cima dele, meu filho.
E aí, será que contra o Botafogo, Pedro Lourenço vai novamente colocar o treinador contra a parede? Depois ele inclusive chegou a comentar que nunca cobrou o treinador, que quem escala a equipe é o técnico. Enfim, tá brigando contra as evidências, mas cada um com seus problemas. No Botafogo, quem escala é Arthur Jorge e ninguém dá pitaco. É a palavra do treinador que acaba sendo ali a decisão final, conforme tem que ser, inclusive, porque ele é o principal responsável, né? O comandante do grupo. Assim tem que ser. Agora, pensando no contexto geral, Fogão, a gente também tem que olhar nesse fim de semana para o que vai acontecer no jogo do Bahia contra o Internacional. O Bahia tem alguns desfalques, vou trazer aqui a situação que está acontecendo por lá, porque afinal de contas é nosso próximo adversário pensando em Copa do Brasil, né? Depois de enfrentar o Cruzeiro. Nós temos no Bahia a seguinte situação, suspensos para essa rodada, Cuesta, Rezende e Jean Lucas. Jean Lucas também que vem jogando ali direto, irmão, direto. Lesionados, Cicinho e Acevedo. Dúvidas, Biel e Canu. Canu que pode jogar nessa partida com uma máscara, porque ele teve um problema na face. Já o Biel está se recuperando de uma contusão. Pode ser até desfalque para a Copa do Brasil, de repente. O Bahia que, segundo o Vene Casagrande, vai priorizar a Copa do Brasil em detrimento do Campeonato Brasileiro, porque entende que na Copa do Brasil teria mais chances de avançar e brigar pelo título e tudo mais. Para isso vai ter que eliminar o Botafogo e a gente espera, claro, que isso não aconteça. O Botafogo tem uma equipe muito capaz, você sabe muito bem disso, e a gente espera, claro, que nesses duelos contra o tricolor baiano, o Glorioso possa sair vitorioso. Conforme eu disse, a gente tem que pensar em chegar ao fim do mês de agosto vivo nas 3 frentes. Sobreviver ao mês de agosto. E por que eu digo isso? Porque assim que a gente entrar em setembro, a gente vai ter o período de data FIFA. Então os atletas terão um período ali para curtir a sua folga, uns 4 dias de repente, para recarregar as baterias e depois voltar com tudo na sequência do campeonato. E claro, pensando também em quartas de final de Copa do Brasil, quartas de final de Copa Libertadores. É o que a gente espera. Para isso, inclusive, para a gente poder chegar e sobreviver a esse mês de agosto, essa maratona de decisão atrás de decisão, porque é sempre importante a gente só pontuar o seguinte, quando a gente fala de jogo atrás de jogo, é verdade que a gente já vem passando por isso. Todo mundo concorda com essa situação, é só você olhar o calendário do Botafogo. Porém, a gente não pode ignorar que quando a gente fala de mata-mata, tem uma questão de um desgaste emocional, né, que é potencializado. Porque, afinal de contas, você está jogando uma partida que se você errar e perder, tu pode ser eliminado. Então, isso acrescenta mais um ingrediente. Além de desgaste físico, o desgaste mental, psicológico, ele é potencializado. Porque o nível de concentração exigido para que você faça frente a todos os seus adversários, seja na Copa do Brasil, na Libertadores ou no Brasileiro, é muito grande. E por isso mesmo, repito, a situação do Arthur Jorge poder rodar o grupo vai ser tão importante. Porque dessa maneira você vai conseguindo manter o desgaste de todos os atletas sob controle. E isso vai ser realmente importante. Passando por esse mês de agosto e com reforços chegando, eu acredito que a gente vai para o mês de setembro, irmão, nessa reta final, nesses 3 meses finais aí, 3 meses e meio, para acabar a temporada, com muita força, com muita convicção. É um mês que você pode sair em êxtase dele ou então profundamente decepcionado. Assim é o futebol, assim é a temporada do futebol brasileiro. Copa do Brasil, Libertadores, eliminatória, Brasileirão, uma maratona e a gente tenta seguir em frente em todas as competições. Tá confiante, Fogão? Primeiramente, para esse confronto contra o Cruzeiro. Eu entendo que vai ser um jogo difícil, o Cruzeiro não é um bom visitante, mas se reforçou. Então eles vão tentar virar essa chavinha. Já por parte do Botafogo, entrando com uma equipe modificada, a gente vai ter que superar esse desafio interno e também o nosso adversário. Mas eu tô confiante, vamos em busca de mais 3 pontos jogando na nossa casa. Botafogo que é o 3º melhor mandante do Campeonato Brasileiro e que é mais 3 pontos na tabela de classificação. Por hora é só, daqui a pouco eu tô de volta, tem resenha da hora do almoço, tem Fala Fogão Shots, tem Radar Alvinegro 2ª edição, tem muito conteúdo ainda nessa sexta-feira. Então inscreva-se, deixa o seu like e nos ajude a alcançar mais uma vez os nossos objetivos. Por hora é só, tô indo nessa, fui, valeu!